A palavra de Deus nos mostra que nada acontece sem que ele saiba, sem que ele permita. E antes que o mal alcance os seus filhos, o Senhor sempre envia um sinal, uma revelação, um aviso. Ele é um pai amoroso que não abandona os seus, mas guia, instrui e preserva. O crente que anda em comunhão não é pego de surpresa, porque Deus revela antes. Abra sua Bíblia e juntos vamos deixar a Bíblia falar em Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Essa palavra é clara. O Senhor não age de forma oculta com os seus. Antes do juízo, vem o aviso. Antes da tempestade, vem a advertência. Antes da batalha, vem a preparação. Olhemos para a história de José, marido de Maria. Em Mateus capítulo 2, versículo 13, está escrito: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja a beleza disso. Herodes nem havia começado sua matança, mas Deus já havia enviado aviso. Antes do mal, houve revelação. Deus sempre trabalhou assim. No tempo de Noé, antes do dilúvio, veio a revelação. Deus mostrou a Noé o que estava para acontecer e deu-lhe a ordem de construir a arca. Não foi da noite para o dia. Houve preparação, houve direção. A humanidade vivia no pecado, mas o servo de Deus foi avisado. O mal chegaria, mas não sem revelação. No Egito, Deus revelou a Faraó em sonhos sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. E através de José veio a interpretação e a estratégia de sobrevivência. Antes da fome devastar a terra, Deus já tinha mostrado. Antes do sofrimento alcançar o povo, o céu já tinha falado. Em Reis capítulo 6, vemos Eliseu recebendo revelações do Senhor sobre os planos secretos do rei da Síria. O inimigo planejava emboscadas, mas Eliseu sempre avisava o rei de Israel, e assim o mal não surpreendia o povo. A Bíblia diz que o rei da Síria ficou perturbado, achando que havia traidores em seu exército, até que lhe disseram: Não, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Isso mostra que não existe segredo diante do Senhor. O inimigo maquina, mas Deus revela. Jesus também confirmou isso quando disse em João capítulo 16, versículo 13: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Isso significa que o Espírito Santo que habita em nós continua fazendo o mesmo que fazia no passado, revelando o futuro, avisando antes, preparando antes, guiando antes. Mas como Deus revela? Ele revela em sonhos, como fez com José. Ele revela em visões, como fez com Daniel. Ele revela pela palavra, que se abre diante de nós como resposta viva. Ele revela pela boca de irmãos e irmãs, às vezes até de uma criança. Ele revela pelo silêncio, tirando a paz do coração quando algo não vem dele. E ele revela também fechando portas, impedindo que entremos em caminhos que mais tarde nos destruiriam. Quantas vezes você pensou que estava perdendo uma oportunidade, mas depois entendeu que era livramento de Deus? Quantas vezes um negócio não deu certo e só mais tarde você percebeu que era Deus te guardando? Quantas vezes uma amizade foi quebrada, um relacionamento terminou e você não entendia, mas depois descobriu que aquela pessoa só te levaria ao abismo? Isso é Deus revelando antes. A palavra em Jó, capítulo 33, versículo 14, nos lembra: Porque Deus fala de uma e de duas maneiras. Porém, o homem não atenta para isso. Em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens. Deus sempre fala, mas nem sempre ouvimos. O problema não é a ausência da revelação, mas a falta de atenção do homem. Deus é tão misericordioso que às vezes nos mostra várias vezes a mesma coisa. Repete sinais, repete sonhos, repete palavras. Não porque não tenha poder, mas porque sabe que somos lentos em discernir. E mesmo assim, em seu amor, ele insiste em revelar antes do mal acontecer. Lembre-se de Jonas. Deus revelou a Nínive, através da pregação, que o mal viria em 40 dias. Mas porque houve arrependimento, o mal foi afastado. Deus não pega ninguém desprevenido. Ele adverte, ele mostra, ele dá tempo. Até o juízo vem depois da revelação. Agora, ouça com atenção. Quando Deus revela, é para obedecer. José obedeceu e fugiu para o Egito. Noé obedeceu e construiu a arca. Eliseu falou e o rei de Israel se guardou. Quem ouve e obedece é preservado. Mas quem despreza o aviso, colhe as consequências. A revelação é proteção, mas só funciona se for atendida.
O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Isso significa que, antes da provação, Deus já providenciou o escape. Ele não espera você ser esmagado para agir, ele prepara antes. Talvez hoje você esteja passando por sinais de Deus. Talvez tenha tido sonhos repetidos. Talvez esteja sentindo um peso no coração. Talvez a paz esteja te faltando em uma decisão. Talvez portas estejam se fechando. Não ignore. É Deus revelando antes do mal acontecer. É o cuidado do Pai que não quer te ver destruído. Quantos testemunhos já ouvimos de irmãos que foram poupados porque atenderam à voz de Deus? Alguém que atrasou uma viagem porque sentiu algo estranho e mais tarde descobriu que um acidente terrível havia acontecido. Alguém que desistiu de um negócio porque a paz sumiu e depois soube que era golpe. Isso não é acaso, é revelação de Deus antes do mal. E se hoje você está sendo alertado, não endureça o coração. Deus não revela para assustar, mas para proteger. Ele não mostra para destruir, mas para preservar. Ele não avisa para trazer medo, mas para dar direção. Por isso, vigiai e orai. Quem não ora não discerne. Quem não vigia não percebe os sinais. Quem vive distraído se perde. Jesus disse repetidas vezes: O que vos digo, digo a todos: vigiai. A vigilância é a chave para reconhecer a revelação. Deus sempre fala antes do mal acontecer. O segredo é ter ouvidos abertos, coração sensível e espírito atento. O Espírito Santo está constantemente avisando, guiando, prevenindo, e hoje ele pode estar falando contigo. Receba esta palavra como aviso, como alerta, como amor. O inimigo pode preparar armadilhas, mas o Senhor revela antes. O mal pode estar sendo tramado, mas Deus já mostrou. O futuro pode parecer incerto, mas Deus já viu e já falou. Confie, obedeça e permaneça em oração. O Senhor sempre revela antes do mal acontecer.